Então, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Marina Macedo, sou professora do IFPB, Instituto Federal da Paraíba, e estou aqui na segunda parte da segunda aula da redação do Enem. Se você ainda não viu a primeira aula e a primeira parte dessa aula, eu vou deixar aqui linkado para você e vamos continuar. Nós estávamos lendo uma redação do Enem, nota 1000, do aluno Augusto, e nós estamos no segundo parágrafo de desenvolvimento do texto. Então vamos continuar aí essa leitura. Vem comigo e me acompanha aí na tela. Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam, o que a gente tinha falado sobre a coesão textual. Veja que do primeiro parágrafo de desenvolvimento para esse, ele já começa com: como consequência dessa elitização dos espaços públicos, ele traz essa relação de causa e efeito. E ele faz uma retomada. Quando ele diz isso, como consequência dessa elitização dos espaços públicos, ele está retomando o que foi dito no parágrafo anterior e ligando isso aos próximos argumentos, às próximas ideias que ele vai trazer. Então ele vai sempre localizando o leitor dentro do texto e lembrando ao leitor, caso ele não tenha pegado alguma informação, ele está aí resumindo e vai continuar o texto. Que promove a exclusão das camadas mais periféricas, ou seja, os espaços públicos promovem a exclusão das camadas mais periféricas, né, ele está dizendo, e aí ele continua. É observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Então, ele já está dizendo, gente, lembrem que esse é o segundo argumento dele, que ele já deu lá no primeiro, dizendo que a camada mais pobre, que é essa camada que não tem acesso ao cinema, ela é imposta a um determinado bloqueio intelectual. Ele já tinha dito isso também lá no primeiro parágrafo. Entretanto, no primeiro parágrafo ele diz, né, que há uma insuficiência intelectual presente na sociedade, que é causada justamente por essa diferença de acesso, né, por uns terem acesso e outros não. Então veja que esses parágrafos, gente, e as ideias dele estão todas conectadas, coerentes, certo? Ele começa dizendo uma coisa e ele está provando isso com a sua argumentação no desenvolvimento. E aí ele continua, vamos lá continuando esse parágrafo. Nesse sentido, assuntos pertinentes ao saber coletivo, que por vezes não são ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes das minorias sociais, fato que impede a obtenção do conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Então, o que é que ele está dizendo aqui, gente? Que ele poderia lançar tudo isso e não nos explicar qual é a importância das pessoas mais pobres terem acesso ao cinema. Aqui ele já traz qual é a importância. Ele diz que tem determinados saberes coletivos que não são ensinados nas instituições de ensino, por exemplo, nas escolas. Ou seja, tem coisas que nós só aprendemos, por exemplo, através da cultura, através do cinema, através de um filme, enfim, né? Coisas do dia a dia, coisas da nossa realidade. Então, isso é que traz aqui a importância disso. Então, se há determinados conhecimentos que nós só adquirimos com a cultura, então o pobre tem que ter acesso à cultura, assim como o rico, e assim por diante. Não deve haver elitização. E aí vejam que ele traz no finalzinho, gente, desse período, ele diz assim, ó, no finalzinho ele diz assim, ó, fato que impede a obtenção do conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica. Como assim plenitude da essência aristotélica? Lembrem que ele já falou das ideias de Aristóteles ali no primeiro parágrafo. E o que é que ele diz, gente? Ele diz que Aristóteles fala sobre a importância da cultura e do conhecimento justamente para que a gente seja diferenciado dos animais, né? O que é que nos diferencia dos animais? É justamente o acesso à cultura, o acesso ao conhecimento. Então ele está conectando, gente, todas as ideias aqui dentro do texto. E aí ele continua. Essa situação relaciona-se com o conceito de alienação descrito pelo alemão Karl Marx, que caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe operária no contexto da Revolução Industrial, refletido na camada pobre brasileira atual. Quando ele traz Karl Marx aqui,
ele traz novamente uma estratégia argumentativa. Ele traz uma voz de autoridade no assunto, justamente para trazer esse conceito de alienação, né, que fala sobre essa insuficiência intelectual dessa camada mais pobre, justamente por essa camada não ter acesso. E aí ele diz que aí ele traz dados históricos mesmo, que essa insuficiência intelectual era vivida pelos trabalhadores da classe operária no contexto da Revolução Industrial. E isso acontece hoje com o Brasil, com a camada mais pobre brasileira. Isso é refletido até hoje, isso acontece até hoje. Então a gente tem aí uma conexão entre a Revolução Industrial e a classe operária e o que acontece com a classe mais pobre hoje. Então eu quero que vocês percebam, gente, que essas estratégias argumentativas, esses filósofos que ele cita, os sociólogos, a Constituição Federal, ela não é trazida aqui arbitrariamente. Ou seja, ele não joga, eu li isso, eu não sei o que falar e eu vou jogar aqui. Tudo está fundamentado, tudo tem um porquê. Então, quando ele lança um argumento e quando ele vem com a estratégia argumentativa, com esse dado, né, com esse dado histórico, com esses argumentos de autoridade através dessas figuras de sociólogos, de filósofos, quando ele vem com esses argumentos de autoridade, ele está passando mais credibilidade para o leitor, mostrando que ele sabe do assunto e que ele não está falando sozinho, não é uma ideia, não é uma opinião dele que não está fundamentada. Ele lança a opinião dele e aí ele une com vários pensadores, né, com pessoas que têm conhecimento, justamente para que ele fundamente, para que ele mostre para a gente que o que ele está falando é verdade, porque ele sabe do que ele está falando, ele tem argumentos, ele tem informações para nos convencer. E aí eu acho que vocês já percebem que nesse segundo parágrafo de desenvolvimento nós já estamos convencidos de que esse menino sabe do que está falando e de que ele tem razão. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho sim. E o seu corretor teria impressão também, o corretor dele teve essa impressão, né? Não é à toa que ele tirou nota 1000. E aí ele vai para o parágrafo final, que é o parágrafo de finalização, de conclusão de todas essas ideias, e é onde ele tem que colocar a proposta de intervenção, já que ela ainda não veio. Acompanha aí comigo. Portanto, é muito importante, gente, que vocês sempre realmente finalizem esse parágrafo e façam as conexões, como a gente viu que ele sempre está fazendo. O portanto é uma conjunção conclusiva, né? Ele está concluindo aqui o texto. Você poderia utilizar qualquer outra, ou inclusive também terminar, voltar um pouquinho na ideia como ele fez no segundo parágrafo e aí continuar, enfim. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. A gente não precisa nem explicar. Todo o texto dele mostrou a necessidade das pessoas terem acesso ao cinema, à cultura de forma geral. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Vamos parar aqui. Então, nesse âmbito, então ele já está dizendo, né? Em relação ao que eu estou falando, né? Nesse sentido, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura, ele já traz dois órgãos, né, do nosso governo, para dizer que eles precisam promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer. Mas ele não vai parar por aí. Ele não vai só citar esses órgãos, ele vai dizer o que é que eles vão fazer, como eles podem fazer isso. Vamos continuar. Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local. Então vejam que aqui ele já está dando, gente, como o Ministério da Educação e da Cultura pode dar esse acesso, permitir esse acesso ao cinema, né? Na verdade, a cultura de forma geral. E aí ele diz, a fim de evitar, então ele já vai dizer também o porquê, né? Então eles vão promover isso para a população a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Veja que o que está aí de roxinho, que eu acabei de falar, é um dos argumentos dele. Ele está sempre trazendo de volta esse argumento. Algumas pessoas às vezes dizem, mas professor, essa pessoa já falou demais sobre isso. É o que a gente chama de retomada. Quando ele retoma as informações, ele está reiterando, ele está reafirmando sempre aquela mesma coisa e isso vai convencendo o seu leitor, mostrando que a sua ideia realmente é a certa, digamos assim, para a gente acreditar, né?
a gente vai comprando a ideia dele. E aí ele continua: desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies humanas através do conhecimento e da cultura. E aí ele termina o texto do mesmo jeito que ele iniciou, trazendo Aristóteles e a ideia de que ter acesso ao conhecimento e à cultura nos diferencia dos animais. E aí, com tudo isso, gente, ele nos mostra que a classe mais pobre, ela não tem acesso ao cinema, pois há uma elitização, há uma segregação dessa classe mais pobre, e desse modo isso acaba causando uma certa insuficiência intelectual, como ele diz naquele início, dessa classe mais pobre. Então, quando a gente termina esse texto, gente, nós não temos dúvida de que ele está certo, mesmo que não fosse nosso posicionamento inicial. Quando a gente termina de ler esse texto, a gente acredita, a gente compra a ideia desse aluno. Então é isso que eu quero que vocês façam no texto de vocês, né? Percebam como esse aluno tem conhecimento do assunto, como esse aluno leu, mas também a parte mais estrutural, como ele conecta um parágrafo a outro, como ele conecta uma oração a outra, um período a outro e assim por diante. Tudo isso, gente, é de extrema importância para a redação do Enem. Então, pessoal, nessa aula nós vimos realmente essa composição estrutural do texto dissertativo argumentativo, mas agora dentro de uma redação do Enem, nota 1000, para que vocês pudessem perceber como esse texto, nota 1000, né, que a gente tanto pensa, por que esse texto foi nota 1000? Por que ele foi tirado, né? Justamente porque o aluno segue a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ele traz argumentos, ele traz estratégias argumentativas, ele fundamenta toda a sua argumentação e, além disso, ele conecta muito bem o texto, né? Não tem erros gramaticais, não tem erros de natureza ortográfica e assim por diante. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês e assistam a primeira aula para quem não assistiu. E também me acompanhe aí na terceira aula, onde eu vou trazer dicas em relação ao Enem. Vamos discutir um pouquinho o que é que essa prova tem que ter, quantas linhas tem que ter seu texto, coisas mais estruturais mesmo, e também dicas mais gerais sobre a escrita, sobre o tema e assim por diante. Então eu aguardo você na terceira aula. Um beijo muito grande e tchau, tchau. Até a próxima aula.